Maravilha. Então, novamente, bem-vindas, bem-vindos. Lembrando que a gente faz este projeto e faz acontecer essas mentorias por conta do projeto Jornada, que tem o curso de educação financeira, mas também tem outros cursos totalmente gratuitos para que vocês consigam fazer, tem certificado, vocês conseguem fazer no momento e no tempo que vocês consideram, né, depois do trabalho, não tem um horário específico, mas a ideia é que vocês consigam estudar e aprender um pouco mais com a gente sobre como lidar com o dinheiro, né? Mas também tem cursos de várias áreas de marketing, tem de até cuidar de totalmente gratuito, né? Bom, a ideia é que hoje a gente fale um pouco sobre o cenário, principalmente sobre o anúncio que foi feito, talvez, não sei se vocês viram, né, lá nas matérias, de que a taxa Selic baixou. Então, a ideia é entender um pouco por que ela baixa, vai explicar para vocês, e também entender como que isso impacta nos investimentos, no dinheiro que vocês estão guardando lá nas caixinhas, que vocês estão guardando talvez em outros bancos, enfim. Mas também eu quis trazer um pouco para a parte de investimentos, mas também falar um pouco sobre como impacta. Eu vou botar a Antônia aqui. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Então, não só como impacta os investimentos, mas também como impacta a parte de consumo, dívidas e empréstimos e tudo mais, tá bom? Então, se tiverem dúvidas, podem me interromper ou mandar aqui no Meet, tá bem? Bom, então não sei se vocês viram, mas o governo anunciou que a taxa Selic, ela desceu. Vocês me dão só um segundinho, por gentileza? Prontinho, prontinho. Perdão, recebi uma ligação urgente. Mas tá, então talvez vocês viram lá sobre a notícia de que a taxa Selic desceu. E, bom, vocês, como a gente já tem trabalhado um pouco, talvez já estejam sabendo como que isso impacta no dia a dia, né? Mas para quem não sabe, a gente gosta sempre de explicar o que é. A taxa Selic é basicamente a taxa de juros que a economia, o país, ela tem. E a ideia é que, através dessa taxa, as pessoas tenham como referência o momento econômico que o país está vivendo. E o fato de entender o que o país está vivendo ajuda também a entender o que pode ser positivo ou negativo para nós, tá? Então, com essa notícia, eu vou falar de dois pontos de vista, tá? O primeiro, vamos falar sobre como que isso impacta na nossa vida comum, no dia a dia, e, por outro lado, como que impacta também nos investimentos, tá bom? Então, quando a taxa de juros, ela aumenta ou diminui, ela tem um impacto em várias coisas, né? Então, ela vai impactar enquanto as pessoas pagam de juros no cartão de crédito, é, também quanto que as pessoas pagam com financiamentos, com empréstimos e também com o consumo das famílias, como que elas, eu preciso comprar talvez uma geladeira. Isso vai impactar, obviamente, se eu for comprar à vista, se for comprar no crédito, isso vai impactar diretamente nessas decisões, tá? E também pode chegar a impactar em empregos e em atividades econômicas. É, Deixa eu ver aqui se ele vai aparecer. Assim. Então, assim, quando a gente fala sobre juros, principalmente para termos de financiamento, é bom porque hoje
a nova taxa, ela está em 14,25%, né? Mas no início do ano, ela estava quase em 15%. A perspectiva é que até finalizar o ano, em dezembro, ela chegue pelo menos até 14%, ou seja, ela tem estado descendo, o que é bom para quem está, por exemplo, pensando em pegar empréstimos ou fazer talvez o financiamento de uma casa, é muito, muito positivo porque o empréstimo ele vai ficar mais barato. Agora, também é bom para quem, por exemplo, para o investidor, né? Quando a taxa de juros está alta, ela é bom para quem investe em renda fixa, ou seja, para quem coloca dinheiro, empresta dinheiro, é, sem correr muito risco. Já já eu vou falar mais sobre os investimentos, né? Mas, por exemplo, para essa descida projetada, ela vai ajudar para as pessoas que estão pensando talvez em renegociar alguma dívida que tem com bancos. Hoje, só para vocês terem um ponto de referência, a taxa média dos últimos 20 anos, ela tem estado entre 10%. Então, isso uma média desde os últimos 20 anos, né? Então, hoje, elas têm 14,25, a gente fala, então, que essa taxa de juros, ela está alta. E vai ser bom para o investidor, que investe em renda fixa, e ruim para quem tem empréstimos consignados, essas coisas, né? Só que o que acontece? Como ela está caindo, os valores dos juros, ela significa que a pessoa também tem a perspectiva de começar a pagar menos, tá bom? É, deixa eu ver aqui. Até aqui alguma pergunta? Tá dando para entender? Sim? Beleza. Então, por exemplo, para as pessoas que, eu não sei se no caso vocês, né, mas para as pessoas que, por exemplo, estão querendo financiar uma casa, o melhor momento seria ainda esperar um pouco ela baixar. Para o cenário atual, ela está bastante alta, né? Só que como está começando a baixar, a perspectiva é que ela depois continue descendo até que em algum ponto, daqui a 1, 2 anos, 3, ela já volte um pouco mais próximo da média, que seriam 10%, né? E já vamos falar sobre os investimentos. Nessa parte dos investimentos, como que ela impacta? Quando falando sobre renda fixa, tá? Então, é aquele tipo de investimento que a gente faz com um risco menor, e por ter um risco menor, a rentabilidade, ela também é esperado que seja, se comparado com um tipo de investimento mais arriscado, a gente esperaria, então, receber uma menor rentabilidade, porém com risco menor. Então, você tem mais segurança de que o dinheiro que você coloca no mercado, que você presta, seja para o governo, ou seja para os bancos, ou para terceiros, eles tenham risco menor, mas também a rentabilidade seja menor. Só que o que acontece? Quando essa taxa de juros ela está alta, isso significa que mesmo você investindo em produtos ou investimentos seguros, você consegue ter um maior retorno, certo? Por quê? Porque essa taxa de juros, ela está alta. Então, como que ela impacta? Então, quando essa taxa de juros aumenta, é bom para ficar na renda fixa, porque ela é muito atrativa. Você não corre risco e recebe melhores rentabilidades. Agora, se ela começa a cair, os investidores, eles começam a fazer uma realocação do dinheiro. Para quê? Porque estamos procurando, então, maior rentabilidade, mesmo tendo que assumir um pouco de risco. O que hoje a gente pega como um recorte da realidade, né? É que mesmo hoje essa taxa começar a cair, ela está muito boa para ainda continuar em renda fixa.
ou seja, para ainda continuar na caixinha do Nubank, todos aqueles investimentos que a gente tem falado lá dentro do curso, né? Um CDB. Então, mesmo que essa taxa esteja caindo e que esperamos também a queda ainda até finalizar o ano para 14%, mesmo nesse cenário, ainda é muito bom permanecer na renda fixa, ou seja, recebendo bons rendimentos sem correr um risco alto, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês, só para colocar em números, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui de como estava antes desse de agora. Então, antes estava em 14,75, mais para o início do ano. Isso significa o quê? É importante falar, quando a gente entra lá na parte dos investimentos, vocês sempre veem nas caixinhas, por exemplo, lá ele tem, na caixinha do Nubank, ele fala que 100% do CDI. O CDI, só para lembrar para quem o que é, ele é basicamente uma taxa também de referência que tem os bancos, porque eles emprestam dinheiro entre si. Então, enfim, é essa taxa que está mais ligada aos bancos. Então, essa taxa do CDI, ela acompanha o movimento da taxa Selic. Então, como que isso já impacta, propriamente falando, nos investimentos? Então, quando você entra lá na caixa do Nubank, ele fala que se você colocar, por exemplo, R$ 10, R$ 10, ela vai render pelo menos 100% do CDI. Isso que significa que, basicamente, vai ser a mesma porcentagem, você esperaria que ela renda pelo menos a mesma porcentagem do que essa taxa Selic, certo? Aqui, então, colocando em coisas mais práticas. Então, por exemplo, para cada R$ 1.000 investidos, que você colocar lá na caixinha, que fala 100% do CDI, o retorno bruto esperado seria o quê? Esse 14,75, 14,25, ele fala em relação ao ano, né? Então, por exemplo, se eu investir R$ 1.000 na Caixa do Nubank com 100% do CDI, isso significa que depois de um ano eu vou ter de rendimento R$ 147,50, certo? Isso com essa taxa daqui. Agora, o cenário que a gente está vivendo agora, com essa queda, é basicamente que com R$ 1.000, eu vou colocar eles lá na caixinha e no final, ao finalizar esse período de um ano, ele vai ter lá 142,50. Tá vendo? Então, a gente hoje vê que por exemplo, nesse cenário, eu estou deixando de ganhar em talvez 147. Ok, sim, é necessário entender, então, que está caindo a taxa de juros, portanto, se esperaria que eu receba também menos rendimentos. Só que, mesmo assim, mesmo nesse cenário, é bom continuar ainda na renda fixa. O Tesouro, que mais tem comentado, o CDB do banco, a caixinha do Nubank. Mesmo assim, é muito bom continuar aí pela porcentagem. Por quê? Porque essas taxas daqui, só para vocês terem uma noção, o normal é que ela, mesmo na renda fixa, ela renda 10%. Então, por exemplo, o normal, tá? A média normal é que, na verdade, é 10%. Então, por exemplo, se você tem 1.000, em outro cenário da economia, onde a taxa de juros, a taxa Selic, ela estiver menor, o normal seria receber, por exemplo, só R$ 100 no ano, certo? Então, mesmo hoje ela estando caindo, é muito bom continuar na renda fixa, porque mesmo assim ela está dando uma aumentada. Quando depois, talvez, mais para frente, ela chegar mais perto de 10 ou de 11, aí a gente já começa a fazer uma avaliação de se vale a pena talvez destinar do 100% do valor que você quer guardar, talvez destinar para outro tipo de investimento, certo? E aí, de novo, eu acho que durante o curso a gente sempre tem ensinado para vocês que quando a gente vai fazer um investimento, não é só olhar para a rentabilidade, a gente precisa se fazer várias perguntas. Então, a gente precisa perguntar qual que é o objetivo desse dinheiro? Eu estou guardando esse dinheiro para conseguir fazer uma reserva de emergência?
Então, o que iremos priorizar se a gente está guardando para a reserva, não é tanto a rentabilidade, mas se que a gente consiga resgatar esse dinheiro quando a emergência acontecer, ou quando uma oportunidade vier. Então, a gente não olha tanto para a questão do valor de rentabilidade, mas sim para a liquidez, que é basicamente essa facilidade que temos de ter o dinheiro investido e resgatar para usá-lo, né? Então, nessa parte aqui, a gente só está analisando a parte da rentabilidade, ok? Mas sempre é muito importante lembrar vocês que, ao investir, a gente se pergunta pela rentabilidade, mas também para o objetivo. Agora, quando que eu começo, talvez, fazer movimentos, de levar, ao invés de usar a caixinha, um CDB, enviar ele para outro tipo de investimento, um pouco talvez mais arriscado, quando eu entendo que esse dinheiro é mais para longo prazo. Por isso que aqui, nesse slide, a gente falava que quando essa taxa Selic cai, os investidores procurar alternativas para buscar maior rentabilidade. Por quê? Porque eles vão atrás de valores que sejam mais rentáveis, só que eles vão assumindo um risco maior, né? Então, de novo, hoje melhor, mesmo a taxa Selic caindo, a gente pode continuar nele, porque mesmo ele está muito acima da média. Então, vocês podem continuar comprando Tesouro Direto, pode continuar nas caixinhas do Nubank ou qualquer CDB. Maravilha? Algum comentário, pergunta até aqui? Para alguma coisa que eu tô carente hoje. Ok. Eu sei que. Isso também é muito importante falar, né? Porque eu acho que a gente fala sempre lá no curso que sempre que a gente for fazer algum investimento, o ideal é que pelo menos o investimento traga essa rentabilidade de 100% do CDI, que é basicamente que ele acompanhe a taxa de juros do país, né? E também quando a gente fala sobre. Porque, só para complementar também sobre a parte de que hoje está muito bom essa parte hoje em 14,25%, mesmo ela tendo caído, é porque vocês sabem sobre a questão da inflação, né? Então, a inflação é basicamente quando os produtos ou as coisas, elas vão ficando mais caras, generalizado, né, para toda a população. Então, acaba que o que conseguíamos comprar no passado com R$ 100, hoje, como esse aumento dos preços, como teve um aumento de preços generalizados, hoje a gente consegue comprar menos. E a perspectiva é que no futuro a gente também consiga, tipo, com R$ 100, o que compramos hoje com R$ 100, no futuro a gente consiga comprar menos. Então, os investimentos, eles nos ajudam a nos proteger dessa inflação. Por quê? A taxa hoje da inflação, ela está em torno de 5%, mais ou menos, de 5%. Então, faz as contas comigo. Se eu tenho hoje investido R$ 1.000, eu provavelmente com os R$ 1.000 que eu consigo comprar hoje, no futuro eu provavelmente vou conseguir comprar menos coisas. Só que o que acontece? Quando temos o dinheiro investido, ele está sendo protegido por os juros compostos. Por quê? Desse lado aqui, a gente tem a inflação, que é negativa, que vai quitando o nosso poder de compra. Porém, se temos investimentos desse lado aqui, eles vão protegendo. Por quê? Se vocês veem, a taxa da inflação é 5%. Então, vamos por 5 aqui. Só que desse lado aqui, a gente tem 14%. Então, se a gente o que faz os investimentos é proteger. Então, eles protegem porque, mesmo aqui é muito maior, então, mesmo ele estando aqui tirando de mim 5%, eu vou ficar aqui com o restante, que seria, então, 9 de lucro real. Então, mesmo eu, por ter o dinheiro investido, com essas taxas, ele vai me ajudar a comprar mais coisas lá no futuro. Beleza? Deu para entender essa parte?
Maravilha. É, depois vocês podem também dar uma olhada lá, nessa parte dos investimentos. O Nubank, por exemplo, quando ele coloca, mesmo com uma renda fixa, vocês vão ver algumas caixinhas, ele sempre pergunta para vocês, né? Ah, você quer colocar para resgate imediato 100% do CDI, ou você prefere 103% do CDI? Ou ele fala o 105% do CDI? Obviamente, você vai deixando o dinheiro, quando ele aumenta a rentabilidade, é porque ele também está propondo para você deixar o dinheiro imobilizado, porque dessa forma eles conseguem fazer o dinheiro rodar lá, fazer, enfim, para depois te pagar essa taxa de juros prometida. Então, sempre se atente a isso. Não é só olhar para que fale muito, tipo, 104% do CDI. Não, a gente precisa entender que se ele está prometendo também uma taxa maior de rendimento do CDI, é porque talvez você estaria, então, imobilizando o recurso por mais tempo. Faz sentido para vocês se vocês talvez já tenham uma reserva de emergência construída. Se não tiverem, mesmo tendo menos rentabilidade, é bom deixar ele com 100% do CDI, porque, de novo, o que a gente precisa é ter o dinheiro para quando a emergência chegar, tá bom? Ok, tá aqui uma pergunta, dúvida, comentário? Como tem dos investimentos por lá, já tinha ouvido sobre essa queda? Já tinha se perguntado um pouco? Ou não? Não? Tá bom. Beleza. Eu vou então reforçar uma das outras iniciativas que o Max tem comentado nas últimas semanas, e só porque a gente precisa aproveitar também o prazo, né? Que é um nota legal. Só reforçar que o prazo ele está aberto até dia 30 de junho, então. Ah, ok. Você indica algum banco digital? Olha, tem vários bancos. Primeiro, falar que todos os bancos digitais, eles trazem muitas vantagens, é, porque eles não têm taxas, tipo, de aquela cesta básica de produtos, né? Então, você não tem nenhum tipo de cobrança por manter a conta aberta. Eles também conseguem entregar maiores rentabilidades nos investimentos do que um banco grande, e eles conseguem fazer isso basicamente porque eles não têm, os custos deles, por não terem espaços físicos, agências, eles conseguem diminuir custos, portanto, oferecer melhores rentabilidades, tá? Sempre que forem escolher qualquer banco digital, é muito importante dar uma googleada lá na parte do Banco Central, eles têm listadas todos os bancos que estão aprovados por eles, né? Que eles estão sendo supervisionados, de que estejam fazendo tudo do jeito certo. Então, antes de investir qualquer dinheiro, colocar qualquer dinheiro em qualquer banco digital, é importante revisar se realmente eles estão autorizados pelo Banco Central, ok? Se eu indico algum banco digital, eu acho que vai muito mais dependendo do perfil da pessoa. Eu gosto muito do Nubank, por quê? Porque ele é muito intuitivo com a pessoa. Então, de todos os bancos, ele te ajuda muito, por exemplo, a separação em caixinhas é super intuitiva, mas eu sei que, por exemplo, o Inter já também lançou as caixinhas. Então, assim, os mais conhecidos, os que talvez oferecem mais facilidades de mexer no aplicativo, eu sei que o Inter tem o Mercado Pago, tem também o Nubank, todos eles têm essas caixinhas se for para investimento, para guardar. O Nubank também é muito mais intuitivo e acaba que eles também, dependendo de quanto você movimenta a conta, também é muito mais fácil ter algum tipo de acesso a crédito com eles, entendeu? Dependendo de quanto você movimentar a conta e qual que é o objetivo. É, tem alguns bancos, eles vão com o intuito de que mais pessoas usem
os serviços deles, eles vão trazendo, que você diz, tem o PicPay também, então eles vão trazendo, eles vão lançando algum tipo de não vou falar promoções, mas eles vão divulgando algumas iniciativas, principalmente através dos investimentos, para que as pessoas se interessem em levar dinheiro para lá. Então, por exemplo, no Nubank hoje, ele tem a caixinha Turbo, ele é basicamente incentivando as pessoas de fora, ou talvez usuários do Banco Nubank, a investir com essa caixinha turbo, é basicamente que você guarda lá nessa caixinha, eles te dão 110% do CDI, e o limite para conseguir investir é até 5 mil. Então, você colocando 5 mil nessa caixinha turbo, você consegue ter 110% do CDI, que é as outras, elas dão 100% CDI. Então, claro, as pessoas ficam sabendo que tem 110% do CDI, aí elas movimentam o recurso para lá, né? Mas, por exemplo, tem outros bancos, o C6 Bank, ele tem 102% do CDI em um CDB, que é um ativo que você consegue investir sua reserva de emergência. Então, assim, vai depender muito de qual que é o seu objetivo. Se é facilitar no dia a dia, eu indico o Nubank, o Inter, o Mercado Pago também, eles são bons para organização. O Nubank, se você tem um intuito de, eu quero ir me relacionando bem com um banco para que ele talvez me libere mais limite no cartão de crédito e eu conseguir usar o cartão de crédito. Então, o Nubank também, ele ajuda puxando esse histórico, tá bem? Não sei se alguém quer compartilhar também qual banco que tem, com qual se dá melhor. Eu, por exemplo, tenho também o do BTG, mas eu uso pouquíssimo ele, porque o aplicativo eu não acho ele muito intuitivo, mas ele é bom para outro tipo de aplicações. Quais bancos digitais têm taxa de abertura de conta, você fala? Ou de manutenção de conta? Os bancos digitais não têm taxas de manutenção, né? Que nem você paga, por exemplo, no Banco do Brasil, eles cobram por manter a conta aberta, né? Mas os bancos digitais, no caso, eles não pagam por ter a conta. Tá. Por Não esses paga por serviços. ter a conta, né? E os cartões de crédito, Ginete? Por exemplo, os cartões de crédito, você também paga manutenção anual, esse tipo de coisa ou não? Eu nunca, olhei- Não, como que é? eu nunca olhei direitinho como é que é. Sim, os cartões de crédito, todo banco, ele tem o cartão de crédito estándar, né? O básico, que você não paga nenhuma taxa por ter esse básico. Porém, os benefícios que eles dão também são menores se comparados com o que você paga. Os cartões de crédito, especificamente, eles. Calma aí que eu estava tirando o print da nossa conversa. Eles têm vários, inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui. Por isso, cartões. Que essa parte eu gosto pra caramba. Eu posso mostrar para vocês aqui. Porque, Ginete, eles vivem convidando a gente para levar a nossa aposentadoria, vivem, né, Sim. lá. E aí eu não sei como eu vou ver essas vantagens de passar para lá, porque eu já tive muitas vezes para tirar a minha aposentadoria da Caixa, sabe? Aí a gente fica Ah, ok. curiosa porque é de banco digital, não sei o quê, as pessoas falam, né? Você não tem segurança nenhuma, não tem nenhuma na loja física. Uhum. Sim, eu gosto de pensar que no mercado financeiro, onde a gente vai fazendo essas negociações, tem muitas ferramentas. Então, hoje a gente tem a ferramenta dos bancos digitais, temos os grandes bancos também, e o importante é entender o que faz sentido para você.
Porque, por exemplo, se você gosta de conversar com o gerente, se você gosta de mandar uma mensagem para o gerente que ele te responda, e para você faz sentido, se você se sente mais segura assim, ok, porque você gosta da pessoa, de se relacionar, enfim. Eu tenho alguns clientes algumas pessoas conhecidos também, que eles preferem continuar nos bancos grandes por conta desse relacionamento. Obviamente, se você fica lá, você sabe que vai talvez pagar algumas taxas, mas aí você vai avaliando o que faz sentido para você. Agora, os bancos digitais, eles também são outra ferramenta, que eles podem te ajudar para você, por exemplo, eu não me importo com ter um gerente para conversar, porque o banco digital, ele consegue atender as minhas necessidades de forma fácil, intuitiva, eles também têm um serviço, mesmo não tendo loja física, agência, eles conseguem oferecer um bom suporte e me acompanhar se eu tiver alguma dúvida, alguma reclamação, eu consigo fazer pelo aplicativo mesmo, porque, talvez eu consigo fazer desde o telefone, enfim, sem nenhuma preocupação, aí ok, eu posso usar o banco digital. Então, acho que vale, é bom analisar o que faz sentido para você, né? O que te funciona no dia a dia. Agora, se você falar, eu gostaria de que meu dinheiro, que eu conseguisse investir com uma boa rentabilidade, eu indicaria por conta disso os bancos digitais, né? Ou talvez conversar com o gerente, se tem algum tipo de outros produtos que sejam vantajosos, mas se realmente, desde a minha experiência, os bancos grandes dificilmente vão conseguir acompanhar essas vantagens em questões de investimento e tudo mais. Pode falar. Sim, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Nubank, o Turbo lá. Assim, você foi em alguma coisa de 5.000, eu não sei se eu entendi. Como que é esse Sim, investimento? sim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando você abre a conta no Nubank, aqui, eu vou mostrar aqui, só para mostrar alguma coisa. Quando você abre a conta do Nubank, você consegue começar a investir por lá. Então, eles têm as caixinhas. Você coloca as caixinhas são basicamente como se fossem envelopes digitais. Eu não sei se era a época de vocês, mas na minha, quando tínhamos o dinheiro, lá na Colômbia é muito com o dinheiro em mãos, né? Então, o que eu fazia era dividir por envelopes o meu dinheiro, para saber quanto que eu tinha para viajar, quanto que eu tinha para minha reserva. Então, as caixinhas, em qualquer banco, eu tenho no Inter, no Nubank, eles funcionam como isso, como se fossem envelopes para esses sonhos, né? Então, o que eles fizeram foi que uma dessas caixinhas, que eles chamaram caixinha turbo, ela vai te ela vai render ou te entregar de rentabilidade um pouco mais se comparadas com as outras. Então, por exemplo, essa daqui da Turbo, as outras elas entregam 100% do CDI, que é basicamente aquela taxa de 14,25, né? O que ele faz aqui é que ele vai te oferecer 115% do CDI. O que ela é? É um envelope onde você coloca o dinheiro lá, você consegue, por exemplo, colocar até 5.000 você pode colocar lá e eles vão te entregar 115% do CDI, tá? E qual que é a ideia? Que você movimente R$ 900 por mês nessa conta e assim você garante que eles de fato vão te dar esse 115% do CDI. Entendeu? Então, por exemplo, eu recebo meu salário por lá. Pronto. Aí já você movimenta esse valor e você guarda, então, do seu salário, né? Você recebeu o salário por lá. E desse valor você já guarda no mês, ou, enfim, você guarda o teu dinheiro investido lá nessa caixinha turbo, ele te dá de rendimento 115% do CDI, que é basicamente, mas essa parte dos 5.000 é basicamente porque eles garantem esse retorno aqui, essa rentabilidade,
até 5 mil. Vamos supor, você tem 10 mil. Então, dos 10 mil, 5 mil vão te render 115% e o restante dos 5 mil vão estar na outra caixinha que vai render 100% do CDI, entendeu? Deu para entender? Sim, mas quando você fala movimentar, por exemplo, eu recebo meu salário por lá, coloco ele Sim. lá na caixinha turbo. E aí, eu vou tirar o dinheiro para pagar as minhas contas e aí fica o que eu puder investir lá. Como que fica? Tem um mínimo tem um mínimo por mês, tem esse tipo de coisa? Não, não tem nenhum mínimo, porque você pode colocar, por exemplo, todo mês, pode colocar 10 reais. Aí você vai colocando 10 reais por lá, na caixinha, né? Guardadas. Porque a caixinha, a ideia é que você deixe lá guardado, para ir acumulando, né? Então, você vai colocando 10 reais, 10 reais, 10 reais. O limite máximo é 5 mil. Entendeu? Então, por exemplo, se você, essa parte dos 900 reais que eles falam de por mês, é que basicamente, porque eles querem gerar relacionamento com a pessoa. Então, o que eles fazem é tipo, ok, vamos supor, você recebeu o seu salário lá no outro banco. Só que aí você pagou alguma conta pelo Nubank, vamos supor, você envia 1.000 reais para o Nubank, só para movimentar a conta. Então, você envia lá os 1.000 reais, paga 950 em boletos e os outros 50 você guardou na caixinha. Pronto, aí eles já te garantem esse valor de 115% sobre os 50 reais que você guardou, né? Entendi. Não, era isso que eu queria saber. 900 é só movimentar a conta, para eles irem se relacionando contigo, tá Entendi. bem? Tá bom. E aí, a outra parte que eu queria explicar era sobre os bancos, eles são empresas que eles precisam ganhar clientes, certo? Eles têm vários produtos, então tem os investimentos, eles têm cartão de crédito, empréstimos, financiamentos, enfim, tem um monte de produtos que eles, basicamente, eles oferecem para os clientes deles. E eles querem gerar relacionamento com a gente. Então, o que eles fazem é como que eu consigo atrair pessoas para se relacionar comigo. Então, uma dessas aqui é via investimentos. Então, eles vão criando esses produtos, essas coisas, para que vocês se relacionem com eles. Esse aqui seriam os investimentos. Os cartões de crédito são os outros produtos que eles usam para se relacionar. Então, quando eles vêm enviando para vocês, o cartão, vou liberar para você o cartão de crédito X, ele está tentando te convencer ou te mostrar algumas vantagens que você poderia ter com eles. Então, falando especificamente sobre cartão de crédito, tem um site que ele é público, vocês podem entrar, vou também compartilhar por lá, que ele ajuda vocês a identificar os melhores cartões de crédito. Inclusive, vocês colocam assim, melhores cartões de crédito ou melhores destinos. Tem aqui, ó, melhoresdestinos.com.br/barra cartões de crédito. Ele é um site que ele foi criado porque eu não sei se vocês já escutaram sobre as milhas, sobre os pontos, enfim, né? O que, que é basicamente isso? Eles desenharam programas para que as pessoas usem mais seus cartões de crédito. E esses programas são um programa de fidelidade, que é o que as pessoas chamam de você vai gastando no cartão de crédito e isso te dá pontos. E com esses pontos que você vai acumulando, você consegue obter benefícios, certo? Então, cada banco, ele tem seu próprio programa de pontos. E os pontos são dados enquanto você mais consome. Então, nesse site aqui, é possível avaliar quais cartões de crédito são bons, mas bons para quem? Então, vocês precisam entender, porque quando vocês falam, nossa, mas então qual cartão melhor para mim? Aí a gente tem um monte de perguntas para se fazer. Porque, por exemplo, você que, inclusive eles perguntam aqui, né? Você está me perguntando quais os melhores cartões de crédito para viajar
Ou você está me perguntando por melhores cartões de crédito para cashback. Então, por exemplo, eu gastei R$ 1.000 no meu cartão de crédito. Existem cartões que te devolvem uma parte desse valor que você gastou lá. Então, se, por exemplo, você não gosta muito de viajar, mas você quer ter algum benefício, ok, eu não viajo, mas eu quero ter, então, um pouco de dinheiro devolvido, de volta, né? Um pouco de dinheiro de volta. Pode falar. Ginete, eu tenho um cartão de crédito que eu fiz através do Walmart, e aí ele passou para o Itaú. Aí a Sim, minha pergunta, eu acho que ele não gera pontos. Como é que eu fico sabendo isso? isso. Então, cada cartão, ele tem o nome nele. Ele está escrito o nome dele. Então, vai ter... é, Hipercar. é, por exemplo, aqui, né? É, só para vocês saberem, por exemplo, vocês podem aqui filtrar por banco, né? Então, vamos supor, Itaú, que você falou. Aham. Aí, eles têm... Os cartões de crédito, eles têm bandeiras, né? Então, tem a American Express, Elo, Mastercard e Visa, que são esses programas que a gente está falando, né? Então, dentro de Hipercar. cada cartão... Oi? O meu é Hipercar, internacional. Ok. Eu teria que procurar aqui. Mas, por exemplo, quando está vendo que aqui ele aparece aqui o nome do ladinho, então é Sim, bom que vocês olhem lá qual que é o nome. E aí vocês podem pesquisar por aqui. Se não aparecer aqui, vocês também podem procurar, tipo, pelo nome no Google, que aí ele vai aparecer os benefícios que esse seu cartão tem. Porque todos eles vão fazer algum tipo de pontuação. Tem o programa da bandeira, então, por exemplo, se ele lá fala Visa ou Mastercard, você, quando paga, você está também acumulando pontos, só que na bandeira. Agora, os outros, quando você acumula pontos com o banco, ele é um programa específico do banco. Se vocês têm os dois, se, tipo, você pode ter o benefício do banco e, ao mesmo tempo, o da bandeira. Então, tem dois pontuações. Esses pontos vocês podem trocar por vários benefícios. Então, tem alguns que é com alguns parceiros. Então, por exemplo, é, para viajar, por exemplo, vocês conseguem talvez trocar os pontos por, ai, como que chama? Vai alugar o carro, por exemplo, lá na Localiza. Dependendo de quantos pontos você tenha, você pode trocar esses pontos na hora de alugar um carro. Tem cartões, esse daqui. Esse seria do cartão propriamente, né? Então, por exemplo, esse cartão da Itaú Azul. Então, todos os pontos que você vai acumulando, eles vão para o programa que eles têm parceria com a Azul, com a no momento de você emitir alguma passagem, você pode pagar com esses pontos que você pagou lá. Trocar as Isso, pode trocar por passagens aéreas, então às vezes você nem precisa pagar, pode trocar por hospedagem, pode trocar até por produtos eletrodomésticos, dependendo de por qual programa de pontuação você está pontuando, ele vai ter seus próprios benefícios, né? Então, por exemplo, esse aqui da Azul, tudo que você pontuar, ele vai para Azul especificamente. Tem um programa que é muito conhecido, a maioria de bancos tem, é o da Livelo, que é tipo o Banco C6, eu sei que tem ele, que ele pontua através do programa Atomos, enfim, são programas que trazem seus próprios benefícios. Só que isso é a parte boa, é a parte legal. Só que a gente precisa entender quais os custos que isso tem. Então, quando você pergunta sobre essa parte de eles estão me oferecendo o cartão. Então, por exemplo, os bancos, o que eles fazem normalmente? Eles te oferecem o cartão e eles falam, eu te dou a anuidade do primeiro ano, você não paga anuidade durante o primeiro ano. Então, você entra e faz uso do programa sem pagar anuidade. O que é essa anuidade? Por exemplo, vai depender do cartão.
Então, aqui dá para ver, né? Eu acho que esse site é muito legal para comparar quais são os custos e quais são os benefícios que você tem. Então, por exemplo, essa anuidade aqui, ela é parcelada no cartão, né? Então, por exemplo, esse daqui é um dos melhores que tem o Itaú, só que você paga 1.300 de anuidade. Então, eles provavelmente vão dividir. Então, é como se você pagasse mensalmente uns, não sei, 90, não, 1.300, como uns R$ 100 só para usar o cartão, né? Para conseguir pontuar por lá. Então, por exemplo, aí você vai fazer as contas, né? De se realmente vale a pena para você, dependendo do cartão de quanto que você gasta lá. E o legal desse site aqui é que ele fala os benefícios. Então, por exemplo, aqui eles vão falar, eu vou te dar, por cada dólar gasto, eu vou te dar, esse cartão especificamente, eu vou te dar de 3 a 3,5 pontos por dólar gasto. Então, por exemplo, você fez uma compra de 500 mil. Aí ele vai te dar ele vai converter para dólar, né? E vai te dar o valor correspondente em pontos. Esse seria o caso desse cartão aqui. Mas tem outros, por exemplo, que aqui é de 2,5 milhas por dólar, né? Porque os pontos, eles podem virar milhas, tá bom? Então, é como se fosse um sinônimo, só que na parte de aerolinhas, de passagens aéreas e tudo mais. Aí tem outros que, por exemplo, ele te dá de 1,8 a 2 pontos por dólar. Eles têm suas próprias condições, né? Então, esses expiram em 3 anos, esse aqui não expira. Então, são várias coisinhas que a gente precisa analisar. Aqui ele vai falar em pontos, mas também, por exemplo, muitas pessoas fazem uso do cartão de crédito para conseguir ter acesso às salas VIP. Então, aqui você consegue comparar a quais salas você consegue ter acesso por ter esse cartão especificamente. Então, se você é uma pessoa que viaja muito e viaja pela Latam, aí eles aqui vão te dar acesso às salas da Latam. Se você é uma pessoa que gosta mais de viajar pela Gol, aí vai ter outro cartão que vai te oferecer salas para Gol. E tem os das próprias bandeiras, né? Então, tem a bandeira a Mastercard, enfim, e elas vão te dando acesso a essas salas VIP, que é basicamente só para você ter o cartão, você consegue ter acesso a essas salas, né? Lembrando que, obviamente, todas têm um custo, e o que é legal quando a gente fala de planejamento financeiro para uso de cartão de crédito é saber quanto que qual o melhor cartão, dependendo de quanto você gasta nesse cartão. Por exemplo, é, porque é uma ferramenta que tem no mercado, só que a gente precisa saber se é uma ferramenta que serve para nós, né? Então, por exemplo, esses aqui, normalmente, os que são assim, os que dão melhores benefícios, é porque, obviamente, você gasta pra caramba no cartão, né? Se é o seu caso, por exemplo, aqui ele vai falar, né? Anuidades grátis para gastos acima de 4 mil. Então, por exemplo, esse aqui, vamos supor, e o Visa Platinum, provavelmente você vai pontuar no programa, no Clube da Azul, para ganhar coisas por lá, você pagaria 798 de anuidade. Só que o que acontece? Se você já sabe que seu cartão de crédito vem sempre acima de 4 mil reais, na verdade você acaba economizando esse valor aqui. Então, eu gosto sempre de falar de que a gente precisa saber quanto que é o valor ideal do meu cartão de crédito, né? Porque não é só ir usando o cartão lá para ganhar anuidade, sem eu saber se de fato vou dar conta de pagar esse valor, né? Esse valor de cartão. Então, esse site é muito, muito massa, porque aí vocês conseguem fazer a comparação dos cartões, né? De quais benefícios ele tem, quanto que você estaria pagando e quais benefícios ele te dá. Então, por exemplo, esses daqui, os que estão mais para baixo, é porque provavelmente são os que têm menos benefícios. Então, por exemplo,
Esse daqui, Personalité, Visa, Signature. Você paga 678, ele não te dá acesso às salas VIP, mas ele te ajuda para acumular pontos, que depois você pode trocar por outras coisas, né? Aí você pode fazer tanto para viajar ou tanto para receber cashback, dependendo do banco. Aí você pode colocar aqui, tipo, se é por qual, ó, por exemplo, aqui PicPay, alguém mencionou o PicPay, né? É, ele tem seus próprios cartões. Então, esse aqui eu acho que provavelmente deve ser o padrão. Ó, Mastercard Platinum, você paga uma anuidade de 418, só que se você gasta se a sua fatura de cartão vem sempre acima de 2.000, você não paga anuidade, mas ele vai te dar de cashback, de devolver até 0,5% do valor que você gastou lá no cartão. Dá para entender? Respondi um pouco? Sim, sim. Sim. Beleza. Então, o que eu te indicaria a fazer, por exemplo, como são tantas opções, é bom você, cada vez que eles forem te indicar algum cartão ou te oferecer algum cartão, você pode colocar no Google para entender quais os benefícios desse cartão. E aí você vê se realmente faz sentido para você. Às vezes tem pessoas que pegam, tipo, o primeiro ano, que é gratuita a anuidade, dá para aproveitar para não pagar nenhuma anuidade, você usa o cartão de crédito com responsabilidade, claramente, né? E aí depois você pode cancelar. Só que as pessoas normalmente, depois de um ano, esquecem, né? Então precisaria colocar alarme para cancelar esse cartão especificamente, para não ter que pagar ou assumir esse custo. Beleza? Janete, quando Sim. você fala sobre o Nubank em relação ao Turbo, pelo que você conhece, é um dos melhores que tem investimento, né, lá, né? É isso? Um dos melhores do Da Turbo, mercado, sim, sim. sim. A Turbo, sim. A Tá. Turbo, sim. Agora eu sei que o Mercado Pago, ele também, se eu não, é porque eles vão mudando as porcentagens. Mas atualmente eu sei que tem a Turbo e o Mercado Pago também, ele também sai com bastantes ofertas desse tipo, né? Desse estilo. Uhum. É, eu tenho o Mercado Pago também e o Nubank também. Ah, legal. Ah, legal, ótimo. Aham. Teve épocas que o melhor era o C6, mas hoje já tem outros que oferecem melhor rentabilidade nesse tipo de investimento, né? Uhum. E todo sempre tem uma regrinha, né? Então, esse do Nubank é até 5.000, o do Mercado Pago eu não tenho acompanhado direitinho, mas eu sei que sempre tem alguma coisinha, né? Então, sempre é bom Uhum. ler a letra miúda, tá bom? Bom, Ok. gente, eu vou ter uma reunião agora, mas a gente pode continuar na próxima conversa, a gente pode continuar. Eu vou trazer também um pouquinho mais sobre cartão de crédito para vocês saberem como funciona, como avaliar, o que faz sentido para vocês. Eu trago um exemplo prático, né? Para vocês verem e a gente conseguir comparar e avaliar. E então, como eu vou estar na próxima segunda-feira também, eu trago esse conteúdo para vocês, tá Tá. bom? Beleza? Um Então é abraço. isso. Um abraço grande. Obrigada. Fica com Deus. Boa Se noite. cuide. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até segunda. Até. Vou parar aqui.